noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Dr. Alberto Diniz Júnior, à doutora Rosimeire das Graças do Culto, da Amages, e toda a sua equipe, a Marina, o Serviço de Comunicação Social, por esse convite e pela ajuda para que a gente pudesse divulgar e talvez reduzir as informações errôneas e os preconceitos relativos a um problema muito comum nos dias de hoje. Eu vou falar sobre depressão. Como nós estamos no mês de setembro e é um mês dedicado à prevenção do suicídio, eu vou dar algumas pinceladas sobre o tema. E eu começo dizendo que a emoção é um estado temporário da mente que vai e que vem. E ele é vital para a nossa sobrevivência. É uma resposta aos estímulos do meio ambiente. Quando esse estado emocional fica fixo e prolongado, ele se chama humor. O humor é a forma com que reagimos a tudo que nos cerca. É como decodificamos as influências do meio ambiente. Os distúrbios de humor são estados emocionais penetrantes, duradouros, de extremos de emoção, e eles afetam o comportamento humano. Existe uma certa confusão ou uma vulgarização do termo depressão, e, na verdade, precisamos de fazer uma diferenciação entre tristeza e depressão. A tristeza é uma resposta humana, natural, à frustração, à decepção, à perda ou fracasso. É uma característica de todas as situações de perda e é natural do ser humano. A depressão já é um quadro mais complexo, é uma doença com sintomas físicos, psíquicos claros e intensos, uma reação desproporcional com ou sem fator desencadeante, e ela é duradoura. Ela pode ter um início insidioso, semelhante a uma tristeza, anormalmente intensa. Porém, existem casos recorrentes de depressão que o processo inicia sem nenhum fator desencadeante. A tristeza, normalmente, ela tem um tempo limitado e depois se esvai. Muito se fala que a depressão é uma doença dos tempos modernos, da internet, da agitação. Na verdade, o sofrimento pela dor que dilacera a alma, ela já tem origem muito remota. Hipócrates, o pai da medicina, ele discordou de Aristóteles, que achava que o coração era o centro das emoções, e colocou o cérebro como centro das funções mentais e das moléstias. E ele descreveu um estado de melancolia que ele dizia que, sobre a influência do planeta Saturno, o baço secretava a bile negra que inundava o cérebro e causava o estado de depressão. No Antigo Testamento, nós já temos a citação de quadros de depressão. O rei Saul, na luta contra os filisteus, ele se afasta de Deus, derrotado no campo de batalha, triste e atormentado, ele se suicida com a própria espada. Robert Barton, em 1621, começou com uma descrição mais científica do processo. E ele dizia: se existe um inferno sobre a terra, isso é encontrado na melancolia
do coração do homem. E ele mostra que existe uma diferença científica no modo de encarar o suicídio. Isso gerou problemas com a igreja. Shakespeare era um observador do comportamento humano. Em Hamlet, ele já descreveu a depressão. Quão cansadas, obsoletas e chatas e sem proveito me parecem todas as questões do mundo. Esses slides, essas pinturas, revelam, todas as pinturas da palestra revelam uma exteriorização do estado emocional das pessoas com depressão. Abraham Lincoln, ele sofria de depressão grave e ele dizia: eu sou agora o mais miserável homem vivendo. Se aquilo que eu sinto fosse igualmente distribuído por todas as famílias humanas, não existiria um rosto alegre na Terra. A epidemiologia da depressão. A Organização Mundial de Saúde, ela concluiu que em 2020 será a principal causa de afastamento do trabalho. A prevalência mundial são 120 milhões de pessoas. 1 em cada 4 mulheres pode apresentar sintomas de depressão. 1 a cada 10 homens. A depressão maltratada reduz a expectativa de vida de 10 a 25 anos. O diagnóstico da depressão é eminentemente clínico. O que eu quero dizer com isso? Ele não é baseado nos exames. E existem muito informações errôneas quando as pessoas começam a apresentar algum sintoma e dizem: eu fiquei sabendo que eu vou dosar minha serotonina e com isso eu vou saber se eu estou com depressão. Não é. O diagnóstico é clínico, existe a necessidade de uma anamnese bem feita e existem escalas próprias que podemos usar para o diagnóstico. É uma condição que afeta as esferas emocionais, cognitivas e físicas. Os sintomas, eles não devem ser causados pelo efeito direto de determinada substância, como álcool, drogas ilícitas ou medicamentos. Elas devem ser afastadas para o diagnóstico de depressão outras condições de saúde, anemia, hipotiroidismo, determinadas doenças infecciosas. E os sintomas não se explicam, eles não podem se explicar pelo luto, pela ruína financeira, pela doença grave ou perdas por desastre natural, porque todas essas situações podem levar a uma situação de tristeza muito grande. E nunca houve um episódio de excitação ou inquietação. O diagnóstico é um conjunto de sintomas que perduram por mais de 2 semanas. Dentre eles, um dos mais importantes, a perda do prazer nas atividades habituais que passam a ser enfadonhas, desagradáveis, insatisfatórias, um sentimento de vazio, de tristeza ou falta de esperança, uma perda ou um ganho de peso sem estar em dieta, a insônia ou sono exagerado. A insônia do quadro depressivo muitas vezes é uma insônia final, que a pessoa acorda às 4 horas da manhã e fica ruminando os problemas. O excesso de sono faz parte de um tipo de depressão chamado de depressão atípica, que a pessoa só tem vontade de ficar deitada. E pode existir agitação e um retardo psicomotor que as pessoas percebem nos outros, ou estão muito inquietos, ou ficam muito parados, não têm iniciativa, só querem ficar quietos. Fadiga, um sentimento de inutilidade, de culpa excessiva ou inapropriada.
as pessoas com depressão, elas ficam constantemente com um processo de ruminação e se depreciando. Indecisão para os pequenos problemas, uma dificuldade para pensar, para concentrar, e é muito comum a queixa de dificuldade de memória. Eu apresento uma falha muito grande de memória e isso acarreta dificuldades no trabalho, porque a pessoa fica mais lenta, ela tem dificuldade para tomar decisões prontamente e também pensamentos de morte recorrentes ou ideação de suicídio. Então, os sintomas podem ser psicológicos, depressão, ansiedade, motivacionais, ausência de motivação, a pessoa não tem ânimo nem vontade de nada, uma baixa autoestima, a pessoa se sente pior do que os outros, e um sintoma muito grave que chama anedonia, que é uma incapacidade de sentir prazer. A pessoa com depressão geralmente reclama: eu não gosto de nada, eu não tenho prazer em nada. Sintomas físicos: fadiga, insônia, tensão muscular, disfunção sexual, ganho de peso, e os cognitivos: falta de concentração, perda de memória recente, dificuldade em manter o foco, dificuldade em prestar atenção, dificuldade de raciocínio. As causas da depressão são várias, desde o estresse intrauterino, dependendo de como foi vivido essa gravidez, indesejada, problemas de comportamento, fatores genéticos. Existe uma predisposição genética e já é sabido que determinados genes eles têm a predisposição, ou levam a predisposição para a depressão. É muito comum o fator, as famílias, você encontra pessoas com depressão e quando você faz uma anamnese, várias pessoas, o avô, o pai, todos tinham esse problema. E uma situação muito frequente hoje, que é esse estresse emocional. Nós vivemos a todo momento atormentados com a tensão. O ambiente ficou muito adverso, a vida ficou muito arriscada e a instabilidade ela leva a um estresse emocional grande. O homem não foi preparado para esse estresse crônico, diferente dos animais que geralmente têm um estresse agudo que quando cessa ele volta ao normal. O homem está sendo bombardeado por uma situação de constante tensão, preocupação, e isso vai gerando um desequilíbrio nos seus hormônios e uma secreção crônica do cortisol, que é um hormônio do estresse. Essa secreção crônica do cortisol, ela atrapalha a condução dos estímulos nervosos no cérebro. As células cerebrais, elas se comunicam num espaço chamado sinapse, onde um impulso é transmitido de uma célula para outra. O excesso dessa secreção do hormônio do estresse destrói essas sinapses e os impulsos entre as células cerebrais ficam prejudicados. Aí a pessoa começa a ter sintoma, desânimo, letargia, os traumas psíquicos, violência na infância, abuso sexual, maus tratos, tudo isso são fatores causais. Medicamentos, tem uma lista de medicamentos que podem causar depressão. Cortisona, medicamentos para queda de cabelo, vários medicamentos, aqui tem uma lista. Todas as situações de dor crônica, doenças ortopédicas, doenças reumatológicas, câncer, todas essas doenças podem levar, quando
existe uma dor crônica a um processo depressivo. E outra situação é a redução da independência. Com o aumento da expectativa de vida, muitas pessoas estão vivendo mais tempo, mas as doenças vão aparecendo e muitas ficam limitadas, já não podem sair, não podem se locomover. Isso é um fator predisponente de depressão. Os acontecimentos externos, a separação conjugal pesa muito, a perda de emprego, a gravidez indesejada, dificuldades financeiras, ruptura das redes sociais, solidão. Todos esses fatores são fatores que podem causar a depressão. Existe uma teoria biológica da depressão que mostra que existem determinadas substâncias que chamam neurotransmissores, que eles propagam os impulsos nervosos entre as células do cérebro. São 3 tipos especificamente: a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Nos processos de depressão, existe uma alteração na quantidade desses neurotransmissores, fazendo que a transmissão do impulso nervoso seja prejudicada. Dessa forma, não existe um funcionamento cerebral adequado. Existem teorias recentes mostrando que na depressão existem também, isso está sendo muito estudado, muito pesquisado, processos inflamatórios do cérebro. Isso é uma teoria recente. Há alguns anos atrás ninguém falava nisso. E outros neurotransmissores, como o glutamato, que é uma esperança com o advento de drogas que agem nesses receptores e são muito, muito boas. As consequências da depressão. 15% de pessoas com depressão se suicidam. Nos Estados Unidos, 43 mil pessoas por ano morrem. A maior mortalidade no pós-operatório de doenças cardíacas. Aqueles que operaram do coração, infarto, qualquer outra patologia, a mortalidade é muito maior se a pessoa estiver apresentando depressão. A prevalência de depressão nas pessoas com doenças coronarianas é alta, 17% a 37%. Os diabéticos deprimidos, eles têm um pior controle da glicose. E é muito comum a presença de depressão, especialmente no diabético insulino dependente. As pessoas que apresentaram crises antes dos 20 anos de depressão e crises recorrentes de depressão não tratadas têm um fator de risco muito aumentado para a demência de Alzheimer. Existe uma associação da depressão com outras doenças psiquiátricas, alcoolismo, síndrome do pânico, abuso de drogas. Atualmente, está sendo muito estudado a correlação entre obesidade e depressão. A obesidade é um fator de risco para a depressão. A depressão é um fator de risco para a obesidade. Teorias recentes mostram que existem vários marcadores inflamatórios comuns em ambas as doenças. Então, as pessoas obesas têm uma predisposição maior para a depressão. As consequências da depressão. Uma pessoa a cada 40 minutos se suicida no mundo. Mais pessoas morrem por suicídio do que nos conflitos armados. A OMS tem uma estimativa de 1,5 milhões de mortes por suicídio no mundo em 2020. Os homens se matam
4 vezes mais do que as mulheres. E geralmente se matam 56% na primeira tentativa. As mulheres tentam suicídio 3 vezes mais que os homens e o risco aumenta com a idade. O maior risco vem após os 65 anos e no Brasil teve um aumento brutal da taxa de suicídio entre os adolescentes e as pessoas em geral. De 58% a 85% dos suicidas apresentavam depressão ou alcoolismo. Nos adolescentes, estima-se que aumentou em 24% no Brasil a taxa de suicídio e também de outros problemas. O comportamento suicida é todo ato iniciado deliberadamente por um indivíduo com a intenção de causar a morte de si mesmo. As manifestações nos adolescentes são de 2 maneiras. Um comportamento suicida, e hoje muito frequente e muito difícil de tratamento, é a automutilação. Todos os dias atendemos jovens que comparecem ao consultório todo cortados pelo processo de automutilação. Na verdade, nem sempre com uma intenção suicida, mas isso mostra sintomas depressivos. Se a gente associar o futuro a situações difíceis, negativas e a redução do otimismo, o suicídio passa a ser visto como um alívio. Ficção e fato em relação ao suicídio. Pessoas que falam em suicídio não cometem suicídio. A maioria das pessoas que se matam, eles deram algum aviso antes. Suicídio tem intenção absoluta de morrer? A maioria dos suicidas, eles têm sentimentos ambivalentes. Os suicídios ocorrem sem aviso? Pode ocorrer, mas geralmente os suicidas frequentemente dão alguma indicação de sua intenção. Melhora após a crise significa que o risco acabou? Muitos suicídios ocorrem num período de melhora, quando a pessoa tem alguma energia e vontade de transformar esses pensamentos em ação. O tratamento antidepressivo, ele geralmente demora alguns dias para o início de ação. O aumento dos neurotransmissores nas sinapses nervosas, ele acontece, mas a melhora clínica demora alguns dias. E é nessa fase que a gente tem que ter cuidado, que as pessoas começam a ter alguma energia, mas continuam deprimidas. E aí elas passam à ação. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Sim, nem todos. E atualmente existe um tipo de suicídio que está sendo estudado nos Estados Unidos pelo meu colega Dr. Sheehan, que está totalmente fora dos padrões, que é um tipo de impulsividade. É um suicídio que acontece, não tem como prever, não tem ainda um tratamento específico, e isso também é coisa recente. Uma vez suicida, sempre suicida. Pensamentos suicidas podem retornar, mas também, em muitas pessoas, isso pode desaparecer. Ideias equivocadas com relação ao suicídio. Se eu perguntar sobre o suicídio, poderia induzir a pessoa a isso? Não. Se você perguntar e tiver uma conduta adequada, uma postura de escuta, muitas vezes você vai aliviar a pessoa, porque ela vai se sentir compreendida e isso pode ajudar. Ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular. É outra inverdade. 2/3 das pessoas que suicidam
ameaçaram. Quem vai se matar não avisa. Também não é verdade. Geralmente as pessoas dão algum sinal, alguma pista. Quem quer se mata mesmo. Na verdade, as pessoas que têm uma história prévia de tentativa de autoextermínio aumenta muito o risco para uma segunda tentativa. E existe um fator genético para o suicídio. Veja se da próxima vez você se mata mesmo. Isso é uma colocação muito perigosa e é comum muitas vezes nas equipes de tratamento, especialmente de pronto atendimento, que veem aquelas pessoas que tentam várias vezes, então visitam várias vezes o hospital com tentativa, e como o médico ele se sente muitas vezes impotente para resolver aquela situação, ele tem uma atitude agressiva. Me faz lembrar o meu colega americano que me contava uma história de um paciente suicida, que tentou suicídio, e ele falando sobre o médico que lhe examinou. Ele dizia, ele está mais desconcertado do que eu falando desse assunto. Ele não me perguntou nada sobre o suicídio e já mediu a minha pressão 6 vezes. Porque isso gera um desconforto em todos nós e muitas vezes não temos a naturalidade para conversar sobre o fato. Quem se mata é bem diferente de quem apenas tenta. Nem sempre. As pessoas com tentativas anteriores, elas têm uma chance, uma possibilidade maior de se suicidarem. Os princípios do tratamento da depressão. A gente não usa a palavra cura. Antigamente, o tratamento tinha um foco, hoje está diferente. Hoje o nosso objetivo é a remissão completa da doença. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não preenche nenhum critério das escalas de avaliação para o transtorno depressivo. Ele não padece de sintomas residuais. Seria isso. Muitas vezes a pessoa faz um tratamento incompleto, melhora a tristeza, o choro, mas persiste com insônia, persiste com anedonia. Então, o tratamento não está completo. A recuperação completa do funcionamento social e ocupacional. Hoje é aceito que um bom tratamento, a pessoa tem que voltar a ter uma vida como ela tinha antes, socialmente e de maneira ocupacional. E interagir com as outras pessoas, recuperando a memória, a concentração e o dinamismo. Estratégias para a melhora da saúde física. Hoje é bem sabido que existe um fator de risco para a obesidade. A obesidade está muito próxima da depressão, da mesma forma que a depressão está muito próxima da obesidade. Então é importante, atividade física é um preventivo de depressão. Mudanças do estilo de vida, cessar tabagismo, evitar abusos de álcool e drogas, todas essas substâncias, quando elas passam intoxicação aguda, elas levam geralmente a um quadro, especialmente essas drogas, cocaína, crack, a um quadro de depressão grave e geralmente termina em suicídio. Uma dieta saudável, controle de peso e o sono. Outro fator muito importante para a melhora da depressão é a qualidade do sono. As pessoas que dormem muito poucas horas, se você dorme menos de 4 horas, a sua expectativa de vida reduz. Então é importante que tenha uma higiene do sono, que você tenha um sono de melhor qualidade
E para isso, muitas vezes, você precisa de buscar um especialista. Controle de outras doenças, hipertensão, diabetes, o hipotiroidismo descontrolado dá sintomas muito fortes de depressão. A diabetes também. E a psicoterapia pode ser auxiliar, principalmente nos casos de depressão leve. Então, as perspectivas do tratamento da depressão. Primeiro, o especialista tem que entender as condições cerebrais. Quais são as condições cerebrais? Depois, a importância de um diagnóstico bem feito, com uma história pregressa familiar, com todas as informações de tratamentos prévios, sintomas, e o paciente, após o tratamento, ele tem que ter uma recuperação funcional completa, um sentimento de bem-estar e de retorno à vida habitual. Então, a evolução do tratamento da depressão, ele mudou muito. Na década de 70, a preocupação do tratamento de depressão era a redução de alguns sintomas. Você reduzia, por exemplo, o humor depressivo, a insônia, a ansiedade, e se baseava muito em escalas. Em 1990, isso começou a mudar um pouco, já tinha uma preocupação maior no funcionamento. Atualmente, a recuperação funcional completa é a meta do tratamento. Então, a pessoa tem que ter qualidade de vida, ela tem que voltar às suas atividades habituais, voltando a ter uma vida normal com a convivência, como ela era antes. Os fatores determinantes para a remissão da depressão: uma saúde mental positiva, otimismo, sentir isso após o tratamento, sentir-se normal, sensação de bem-estar, ausência de sintomas de depressão. A gente fala em remissão quando a pessoa já não apresenta mais aqueles sintomas prévios. E uma satisfação pessoal, um prazer pela vida, pelo trabalho, pela família, pelas atividades que sempre exerceu. O tratamento medicamentoso da depressão. Em 1928, um estudante chamado Bernheim, ele descobriu uma enzima que chamava MAO. E ele percebeu que essa enzima destruía neurotransmissores. E ele depois foi descoberto uma substância para tratamento dos tuberculosos, chamava iproniazida. Nesse hospital Seaville, em Nova York, eles descobriram que aqueles tuberculosos que estavam sendo tratados com essa substância, apesar de doentes, apresentavam um humor muito bom, tinham boa disposição. Aí foi descoberto que estava relacionado com a MAO e apareceu uma medicação chamada inibidor da monaminoxidase, que foi um tratamento muito eficiente, mas ele depois caiu em desuso porque tinha efeitos colaterais graves. Se a pessoa tomasse vinho, comesse queijo, ela poderia ter uma crise hipertensiva e um AVC. Mas isso já foi um início importante do tratamento. Em 1980 foi descoberta a fluoxetina, que foi uma revolução no tratamento da depressão, porque antigamente, prévio a essa época, os medicamentos eles causavam muitos efeitos colaterais. Eles causavam boca seca, taquicardia, às vezes intestino preso, e isso limita glaucoma, isso limitava muito o uso. A fluoxetina foi um divisor de águas e foi descoberto por um laboratório que nunca tinha trabalhado com psicofármacos, que é o laboratório Lilly, que mexia com
insulina, ele é especializado em insulina. Mas eles descobriram nessa época que o sistema nervoso e as doenças psiquiátricas, elas estavam aumentando muito. Então começaram os laboratórios as novas pesquisas. Depois apareceram outros medicamentos, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. O exemplo desses é a duloxetina, que também é usado para tratamento de dor crônica. Atualmente, descobriram substâncias novas e uma medicação que está revolucionando o suicídio, já está sendo usado nos Estados Unidos. Ela chama esquetamina, e você é capaz de conseguir reverter um eminente suicídio em 24 horas. Isso não existe no Brasil, mas já existe fora do Brasil, e eu tenho acompanhado, e ela é muito eficaz. Então ela tem uma ação nos receptores de glutamato, que é uma descoberta também atual. Existe também o famoso eletrochoque, que todo mundo tem pavor, que é a aplicação de uma corrente elétrica que induz uma convulsão. Isso ainda é usado e é muito eficaz nas indicações precisas. Então, alguns casos muito graves, que a gente chama de depressão refratária, são usados, paciente com risco eminente de suicídio, pacientes, às vezes, com complicações médicas graves, que não toleram a medicação, e quadros com deterioro físico muito grave, caquexia e catatonia. Geralmente são 4 a 12 sessões que são usadas sob anestesia geral. Existe um tratamento novo chamado estimulação magnética transcraniana repetitiva. É uma aplicação de uma corrente elétrica, mas não tem uma indução de convulsão. Nos Estados Unidos existem muita pesquisa sobre isso, e é um tratamento que tem dado resultado, mas muito em nível hospitalar, porque são verdadeiras cirurgias. Aqui no Brasil existe, mas o resultado não é como esses que acontecem nos Estados Unidos. Quando eu comecei, há mais de 40 anos, me interessar por esse assunto, eu no meu internato, na minha residência de clínica médica, percebi que a maioria daquelas pessoas que eu tratava, asma, diabetes, eu podia tratar sintomaticamente a doença, mas que aquilo recorria e aquilo não era a solução. Então comecei a prestar atenção no que estava por trás de uma crise de asma. Você vai ver, muitas vezes existe um distúrbio de ansiedade enorme. Então me apaixonei por essa área e vi que o corpo humano ele é completo, e o cérebro é um maestro. Desde então, há mais de 40 anos, eu estou tratando e pesquisando tudo relacionado à depressão. No começo, de uma maneira muito tímida, a gente poderia tratar, porque existiam muito poucos fármacos e se demorava décadas para que aparecesse alguma coisa nova. A partir de 80, 90, teve um interesse mundial no cérebro. Aí começaram as pesquisas e hoje, a cada dia, a gente vê novidades e o interesse é de drogas mais eficientes, com resultado mais rápido e com menos interação. As pessoas hoje, principalmente após uma certa idade, elas usam muitos remédios. Quase toda a população adulta, principalmente a idosa, ela é polimedicada. E precisamos de drogas chamadas drogas limpas, que não interferem no seu metabolismo hepático
para que não tenha problema. Porque muitas vezes, se você usa uma droga que não é limpa para tratamento de depressão, você pode descompensar uma doença de Parkinson, porque eles são metabolizados no mesmo substrato no fígado. Então, já existe um interesse, vão aparecendo drogas limpas, drogas que agem mais rápido e a pesquisa está muito forte. Então, eu fico muito feliz de perceber que houve uma evolução muito grande, que hoje a gente tem um arsenal grande, mas infelizmente essa doença é muito estigmatizada e a maioria das pessoas não recebe um tratamento adequado. Ontem mesmo eu recebi uma senhora que veio do interior desesperada, ela tem um quadro grave de depressão, já tinham ido em 3 médicos e veio, consultou um geriatra aqui e ele disse a ela que ela devia procurar o padre ou o pastor porque ela estava com uma doença da alma e que isso que ia curar. Não é nada disso. Ela tinha um quadro de depressão refratária, que é um quadro grave que estava sendo maltratado. Então, eu acho muito importante a iniciativa da Magis de abrir esse canal de comunicação, porque no Brasil existe muita informação errada, muitos tratamentos incompletos e as pessoas sofrem com esse mal sem ter uma ajuda adequada. Eu queria terminar essa palestra mostrando que todo o empenho que puder ser feito no sentido de melhorar as pessoas com depressão e esses distúrbios é importante, porque muitas pessoas que contribuíram muito para o nosso bem-estar ou que podem contribuir estão limitando a sua vida, ou através da doença ou pelo suicídio. Eu vou apresentar agora esse slide e a gente se encanta com a beleza das pinturas de Van Gogh. Ele foi capaz de nos dar pinturas incríveis e a música também, do compositor Schumann. Todos esses quadros são de Van Gogh. Esses dois artistas nos encantam com a beleza da sua pintura e a suavidade da música, mas infelizmente eles interromperam prematuramente a vida pelo suicídio. Van Gogh se suicidou na 3ª tentativa com um tiro no peito. E Schumann, compositor maravilhoso dessa música, pulou da ponte no Rio Reno. Então, todo o empenho que pudermos fazer para tratarmos esses distúrbios emocionais é válido. Essa iniciativa da Mais é muito importante, porque ela vai prevenir que muitas pessoas especiais nos deixem prematuramente. É isso que eu queria dizer e muito obrigado pela presença.